Ao longo da história, o Brasil teve diversos presidentes, tendo alguns governado por anos, meses e até dias. Se você nunca ouviu falar e não faz ideia de quem são eles, bora com a gente e deixe seu like. Isso irá fortalecer muito o nosso canal e nos ajudará a trazer novos conteúdos para vocês. Pascoal Ranieri Mazzilli, nascido em 27 de abril de 1910, filho de Domenico Mazzilli e Angela Liuzzi, ambos imigrantes italianos de Montemur, da região da Basilicata, tendo seu pai emigrado no ano de 1892, quando ainda tinha 15 anos, e sua mãe um pouco antes, no ano de 1889, com apenas 2 anos de idade. Mazzilli foi criado com mais 6 irmãos e teve uma infância modesta. Começou a trabalhar bem jovem e se formou em 1940 pela Faculdade de Direito de Niterói. Mas ele possui um longo currículo. Dentre eles, como primeiro-tenente, combateu a Revolução de 1932, ganhando assim a promoção para capitão. Em 1935, foi nomeado coletor fiscal de Sorocaba e Jundiaí. Entre 1935 a 1939, atuou como professor de economia na Escola de Comércio de Sorocaba. Teve vários empregos no setor público. Eleito deputado de São Paulo em 1951, entre 1959 e 1965, assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Com a renúncia de Jânio Quadros, presidente na época, e enquanto seu vice João Goulart estava em visita oficial à República Popular da China, Mazzilli, na qualidade de presidente da Câmara dos Deputados, conforme previa a Constituição vigente, assumiu a presidência da República, mas por um breve período, por apenas 13 dias, 25 de agosto a 7 de setembro de 1961, assim encerrando-se com a volta de João Goulart, que assumiu no dia 8 de setembro de 1961. Mazzilli, então, tornou-se o 23º presidente a governar o país. Na terceira posição, continuaremos a falar de Ranieri Mazzilli. Após um golpe militar em 1964, que causou a deposição de João Goulart e pôs fim à Quarta República, iniciando a ditadura militar brasileira. Com a declaração da vacância da presidência pelo Congresso Nacional em 2 de abril e a formação de uma junta militar, chamada o Comando Supremo da Revolução, Mazzilli então retornou à presidência do Brasil, governando de 2 de abril a 15 de abril de 1964, tornando-se o 25º presidente da República Brasileira, ficando mais uma vez apenas 13 dias, até a eleição pelo Congresso do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, um dos principais líderes do golpe. Na segunda posição, não iremos falar apenas de um presidente específico, mas sim de uma junta militar que governou o Brasil. A Junta Governativa Provisória de 1930, também conhecida como Primeira Junta Militar ou Junta Pacificadora, era composta por 3 membros: o General Augusto Tasso Fragoso, que assumiu como presidente da junta, o também General João de Deus Mena Barreto e o Almirante José Isaías de Noronha. Foi um golpe militar em cima do governo de Washington Luiz Pereira de Souza no dia 24 de outubro de 1930, dia em que Washington foi deposto de seu cargo como presidente. A junta também foi responsável por impedir a tomada de posse de Júlio Prestes, que ocorreria no dia 15 de novembro. A junta governou por apenas 10 dias, que foram de 24 de outubro de 1930 a 3 de novembro de 1930, quando fizeram o convite a Getúlio Vargas para tomar posse da presidência da República, inaugurando o governo provisório de Vargas. Nesse pouco tempo, eles assinaram 9 decretos, todos assinados pelos 3 integrantes. O primeiro ainda foi assinado pelo general José Fernandes Leite de Castro, ministro da Guerra. Afrânio de Melo Franco, ministro da Justiça, também coassinou 2 decretos juntos com a trena. Agora nós vamos falar do primeiro colocado da nossa pequena lista de passagens mais rápida pelo poder. Carlos Coimbra da Luz, filho de Alberto Gomes Ribeiro da Luz e Augusta Cesarina de Assis Coimbra da Luz, nascida em Minas Gerais, na cidade de Três Corações, no dia 4 de agosto de 1894, se formou em Direito em 1915, atuou como delegado de polícia e 8 anos depois como vereador de Leopoldina, Minas Gerais. Elegeu-se deputado federal e mais tarde nomeado para o Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal por Getúlio Vargas, tornando-se vice e depois presidente da mesma. Recebeu posse como ministro da Justiça em 1946 e no ano seguinte foi o único candidato eleito para a Câmara dos Deputados, tornando-se no mesmo ano diretor-presidente do Banco Ribeiro Junqueira. Carlos Luz foi novamente eleito presidente da Câmara dos Deputados em fevereiro de 1955, sendo assim o sucessor legal de Café Filho, presidente na época, que ficou inativo por motivos de doença.
Carlos Luz tomou posse em 8 de novembro, mas ficou no poder apenas por 3 dias, de 8 de novembro a 11 de novembro de 1955, quando sofreu um impeachment após acusações de conspiração contra a posse de Juscelino Kubitschek, que se elegeu em 3 de outubro de 1955, tomando posse em 31 de janeiro de 1956.